sobre aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos, para que nós possamos administrar de acordo com o propósito de Deus para com as nossas vidas. Amém? Abram a Bíblia lá em Gênesis capítulo 11. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu aí, quem não achou, diga misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar. E habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso... Grave bem aí, viu? Esses tópicos aí. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou. Aí nós vemos aí uma passagem que fala acerca de uma torre. A mensagem de Deus para mim e para você nesta manhã é: não construa torres. Por que não construir torres? Quando eu e você começamos a construir torres, nós estamos pensando em nós mesmos. Nós vemos aí a corrupção da humanidade, e isso nós começamos a ver a partir de Gênesis capítulo 1, do versículo 26, fala sobre a criação também dos céus e da terra, e Deus também ele vai e forma também o homem, né? Ele forma o homem à sua imagem e semelhança, mas só que antes ele cria tudo, e ele forma o homem à sua imagem e semelhança para cuidar da terra, para ir até os confins da terra, não somente ficar estacionado no lugar. E Deus fala assim para eles: domine sobre a terra, sobre os animais, multipliquem-se. Foi essa a ordem que Deus ordenou ao homem. E aí no capítulo 3 de Gênesis fala sobre a queda do homem. Deus fala assim para o homem: de todas as árvores do jardim você pode comer, menos daquela árvore que está ali no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí ele, sendo tentado pelo adversário, tentado por Satanás, chega até o homem, chega até a mulher. Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser igual a Deus. E Satanás sempre quis ser igual a Deus. Hoje tem muitos homens que querem ser igual a Deus. Tem muitos homens hoje que têm riqueza, têm muitas propriedades, e eles se acham um Deus. Vocês já viram aquela história do rei Nabucodonosor? Quem conhece essa história? Ele se achava
aqui está a minha glória, eu construí isso tudo. Aí Deus fez o que com ele? Você vai comer capim agora. É isso que Deus faz com aqueles que têm uma soberba dentro do seu coração, se acham mais do que os outros. E o louvor falado nesta manhã é repartir aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós temos repartido com a obra de Deus, temos repartido com aqueles que estão em necessidade, ou nós só estamos preocupados em construir torres, que nem a descendência de Cã, que veio a partir de Nimrod. Você vai saber quem é Nimrod. E aí no capítulo 6, a corrupção do gênero humano. E aí também Deus vai fazer uma aliança com Noé no capítulo 8, a partir do versículo 13 de Gênesis. E aí Deus faz uma aliança com Noé. Primeiramente a família de Noé sai da arca no capítulo 8, e no capítulo 9 Deus faz uma aliança com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Torre, acomodação. Eu só vou vir para o culto, glória a Deus, aleluia. Vou para minha casa, está tudo bem. Isso é torre. Deus fala para mim, para você nesta manhã: vá até os confins da terra. O que significa, Adriano, ir até os confins da terra? Missão. Não é somente eu vim aqui adorar o Senhor, está tudo bem, estou empregado, a minha conta bancária está recheada, estou com um carro novo, comprei um carro novo, comprei uma casa nova. Mas isso está dentro do propósito de Deus para com as nossas vidas? Não estou falando que nós não podemos ter a nossa casa, não podemos ter o nosso carro, não podemos ter um excelente emprego. Não é isso que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo falar nesta manhã é o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus entregou na minha mão e na sua mão. Nós estamos pensando só em nós? Ou nós estamos construindo algo para que venha alcançar os confins da terra? Ou é somente pensando em nós? Ou é somente pensando em que o nosso nome seja célebre em Itamaraju? Mas o nome que tem que ser célebre em Itamaraju é o nome de Jesus Cristo. É o nome que está acima de todos os nomes. É o nome de Jesus. Esse é o nome que tem que estar célebre. Esse é o nome que tem que ser conhecido, reconhecido através de mim, de você, que somos a imagem e semelhança de Deus. Então vá até os confins da terra. Segundo estudiosos, Sinar, essa terra Sinar, ela era regada por dois rios, o Tigre e o Eufrates. Nessa região não havia pedras. O que havia nessa região era argila. Argila e piche. E eles pegaram aquela argila e ali fizeram ali uma manobra e queimaram no fogo, fizeram tijolos, e o piche que havia naquela região ali, usaram como argamassa para construir a torre. Mas só que a intenção de Deus para o homem não era isso. Eles queriam construir uma torre para que eles não fossem, aqui no próprio texto aqui, está falando que a intenção dele era construir aquela torre para que eles não viessem a ser espalhados por toda a terra. Eles desobedeceram a ordem de Deus: vá até os confins da terra. E eles fizeram essa torre com a intenção do topo bater lá nos céus, porque aí a gente não vai ser espalhado pela terra.
já quebraram a aliança de Deus com Noé. Quando Noé e toda a sua família saem da arca, Deus fala assim, ó, multipliquem-se na terra. Povoem a terra, não é povoar o lugar. Não é ficar só no lugar. Não é se preocupar somente com o nosso bem-estar, mas sim com o bem-estar do próximo. Não é somente a gente ficar preocupado com o nosso nome, em deixar o nosso nome famoso. Eu vou fazer isso porque as pessoas vão ver assim, ó, rapaz, Adriano fez aquilo, rapaz, já faz com a intenção, eu vou fazer isso aqui, mas... E a pessoa, ó, a palavra de Deus fala que Jesus fala assim, ó, este povo honra-me com o que, igreja? Pode falar. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando eu estou no lugar onde se adora o Senhor, porque aqui é um lugar onde nós adoramos o Senhor. A igreja é eu e é você. A igreja é um ser, um organismo vivo. A igreja, ela, tudo que ela for fazer tem que ser para como ao Senhor e não para homens. Tudo que eu for fazer tem que estar de acordo com o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Então nós vamos caminhar aqui. Isso é só a introdução, tá? Ainda tem muita coisa. Aí uma pergunta, para qual foi o propósito de construírem a torre? Que chegasse até os céus. Esse foi o propósito de construírem a torre, para que o nome deles fosse celebrado, para que não fosse espalhado por toda a terra. Eles queriam ser famosos. Tá vendo? Então eu vou adorar o Senhor porque eles têm que ver que eu adoro bem, eu toco bem, eu canto bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas que nós nesta manhã diminuamos. Quem tem que crescer aqui é Deus. Não é a gente pensar, vou fazer uma torre porque eu quero chegar até os céus. Deus já veio dos céus até nós através de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque nós fomos salvos e salvos pela graça. E para se chegar até a Deus, não precisa você construir torres. Para se chegar até a Deus, Deus não depende dos nossos esforços. Eu vou me consagrar porque eu quero ser salvo. Eu vou dar um dízimo de 10 mil reais porque eu quero ser salvo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo na casa de Deus porque eu quero ser salvo. Não depende de nós. A nossa salvação é pela graça. Nós não merecíamos ser salvos, porque a gente já nasce em pecado. A gente já nasce em pecado. A gente já nasce com a natureza pecaminosa. Agora tem muitos, né, que infelizmente você olha para uma pessoa, não, eu sou santo demais, glória a Deus. A minha santidade, quando eu entro na igreja, todo mundo tem que... Só falta ele falar assim, ó, quando eu entrar na igreja, você tem que se ajoelhar, porque quem está entrando é o santo. Santo só Deus. Nós somos imperfeitos, igreja. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade de imperfeição. Não é a gente se achar mais do que o outro. Eu busco mais, eu oro mais, eu jejuo mais, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus não está preocupado com isso.
Deus está preocupado que você vá até os confins da terra. E como que eu vou até os confins da terra, Adriano? Vai fazer alguma coisa para Deus. As oportunidades para você trabalhar no ministério, na casa do Senhor, estão abertas. Você pode participar da entrega de sopa nas ruas. Ah, Adriano, mas eu não quero sair para as ruas para entregar sopa, mas você pode ajudar na cozinha. Ah, Adriano, mas eu não me dou bem. Você pode, tem tantos ministérios aqui para você trabalhar, para você fazer algo para Deus, mas não pensando em você. Eu vou construir uma torre, ajudando no ministério da igreja, para que o meu nome seja conhecido, meu nome seja famoso. E aí você abafa o nome de Jesus, porque você já coloca o seu eu na frente. É por isso que dá errado. É por isso que Deus, Ele falando juntamente ali, já envolvia a Trindade, né? Já envolvia a Trindade. Vamos lá, vamos confundir Ele. Babel significa confusão, confusão de línguas. Eles estavam ali, agora olhando para a teórica e a praticidade. Eles estavam unidos, igreja? É uma pergunta, sim ou não? Igreja, vocês estão aí? Eles estavam unidos, sim ou não? Só responde, vai, sim ou não? Eu não estou ouvindo, não. Pode falar, igreja. Sim ou não? Sim, né? Eles estavam no mesmo propósito, sim ou não? Eles falavam a mesma língua, sim ou não? E isso só responde sim ou não. Eles estavam unidos, igreja. Eles estavam com o mesmo propósito. Eles falavam a mesma língua. Às vezes acontece com nós. Às vezes nós fazemos uma reunião e falamos assim, bora fazer isso, fazer aquilo, e todos ali estão falando a mesma língua. Mas a gente tem que analisar uma coisa: aquilo está dentro do propósito de Deus? Aí tem uma grande charada. Tudo que eu for fazer tem que estar dentro do propósito de Deus. Às vezes você olha assim para um lugar onde se adora o Senhor e ali todos unidos. Quando você entrar aqui, entra assim num propósito assim, ó, eu vim para adorar o Senhor. Eu não vim para consumir o culto, eu vim para adorar. Ah, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos orar. Tem que estar dentro do propósito de Deus. Se não estiver dentro do propósito de Deus, vai dar errado. Está unido, está no mesmo propósito, fala a mesma língua. Segundo estudiosos, essa língua aí era a mesma de Adão e Eva, passando também por, logicamente, né, Noé. Segundo estudiosos, essa língua era a língua hebraica, segundo eles, mas aqui não fala. Isso aí são especulações, mas eu tenho que ir por o que está aqui. Eles falavam uma só, a mesma língua. Mas por que Deus confundiu eles na torre, se eles estavam unidos, igreja? Por que Deus confundiu eles ali na torre, se eles estavam ali no mesmo propósito, igreja? Hein, igreja? Se eles falavam a mesma língua, igreja, eles estavam unidos. Hein? Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados. Só vai dar certo quando o corpo de Cristo em unidade, quando nós em unidade estiverem ligados na cabeça, que é Cristo. Aí vai dar certo. Aleluia! Glória a Deus. Ó, Deus confundiu eles na torre porque os descendentes de Noé desobedeceram à ordem de Deus. O propósito de Deus é que o homem multiplique, saia da acomodação, né?
Vamos fazer algo para o Senhor, fazer algo para o reino, para que Deus seja glorificado, e aí Deus vai unir as nações. Porque a missão de Deus é até os confins da terra. Essa é a missão de Deus. E o propósito de Deus para o homem está na palavra de Deus. Meu amado irmão aí na multimídia, 2 Timóteo, coloca aqui para nós, para todos verem a palavra de Deus e aonde está o propósito de Deus para mim, para você nesta manhã. Você vai entender e eu também vou entender, a palavra também é para mim. Isso é um despertamento para todos nós. Coloca aí, meu amado irmão, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha onde está o propósito de Deus para com a minha vida e a sua vida nesta manhã e para todos sempre, amém? É para toda eternidade, não é só agora, é para sempre. Toda a escritura é inspirada por quem? E útil para pode ir para frente, irmão. Vai. A fim de que o servo de Deus ou a serva de Deus seja perfeito ou perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa perfeição aí é a habilidade. Na época dos reis, dos profetas, nas construções dos templos, né, das tendas, quem é que capacitava os homens para tal função? Era quem? Fala para mim. Adriana, aí você está querendo me pegar. É uma pegadinha. Quem é que capacitava? Hein, Pascoal? Quem capacitava os homens na época dos reis, dos profetas? Aqueles homens habilidosos ali para construir, fazer construções. Quem era? Fala para mim, igreja. Era o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, pode deixar lá naquela primeira, no versículo 16. Então, quem capacita eu e você para a missão é o Espírito de Deus. Essa capacidade não vem de mim, de você, não vem do nosso esforço. Nós sim, se você quer ter mais comunhão, quer ter mais, ousadia ali, autoridade de Deus sobre a sua vida, o segredo é a vitamina BO, é Bíblia e oração. E é através dessa vitamina que a gente vai ter a capacidade de Deus, através do Espírito Santo de Deus, para que a obra seja realizada dentro do propósito de Deus. E não para que o nosso nome seja celebrado. Nós não vamos chegar aos céus, nós não vamos alcançar a salvação através dos nossos esforços. Porque na verdade, aqueles que foram salvos é aqueles que recebem a Cristo. Por exemplo, o rapaz não é cristão. Quer aceitar Jesus? Quero. Vem aqui na frente. O pastor chama ele para vir na frente, né? Quer aceitar Jesus? Quero. Aí já faz oração. A partir daquele momento ali, o que Deus está fazendo com ele? Essa aqui não é a caneta de Deus não, tá? Mas o que Deus está fazendo com ele? Quando Deus fala assim, quando o pastor fala assim, vem aqui na frente, você quer aceitar Jesus? Quero. Eu estou falando aqueles que vêm de coração, corpo, alma, espírito, entendimento. Porque esse é o primeiro mandamento, né? É amar a quem? Qual é o primeiro mandamento, igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, não é isso? E tem um segundo mandamento, que é amar quem? O próximo como a nós mesmos.
Esse é um dos mandamentos mais importantes da palavra de Deus para com as nossas vidas. Porque se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, como é que eu vou amar você se eu não amo a Deus primeiro? Não adianta eu falar que eu amo você primeiro, sendo que eu não amo a Deus. Tem muitos que invertem, né? Faz essa inversão de valores. Rapaz, eu amo fulano, mas está esquecendo de amar a Deus. Então isso aí, o propósito de Deus, ele vem dos céus. É quando nós amamos a Deus e através de nós amarmos a Deus, automaticamente nós vamos amar o próximo. É fácil amar o próximo, igreja? É fácil? Porque cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu jeito de ser. E às vezes nós queremos que o nosso irmão seja que nem nós. E é aí que acontecem os conflitos. E é aí que sai fora do propósito de Deus. Porque nesta manhã nós estamos falando sobre o que, igreja? Propósito. Então o propósito de Deus para o homem, e levando também na palavra-chave, que é não construir torres, porque estava fora do propósito de Deus. Então, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, vai falar do propósito de Deus para com o homem. E a questão assim que eu estava falando do pastor, né, que chamou o rapaz na frente e tal. E aí, quando esse homem vem na frente, esse rapaz, essa mulher vem na frente, ó, eu quero aceitar Jesus. Aí Deus lá em cima aqui, ó, fulano de tal, escreve o nome dele no livro da vida. E aí ele é salvo. Ele fez algum esforço. Agora pensa aqui comigo. Vamos colocar essa cabeça para funcionar, para pensar. Pensa aqui comigo. Igreja, ele fez algum esforço para ter um nome escrito no livro da vida? Porque o preço já foi pago. Quem pagou o preço? Foi eu? Foi você? Foi Jesus. Então, a palavra do Senhor, ela serve para nos ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. E para que nós sejamos habilitados em toda a boa obra. Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, poder vem da onde, igreja? Fala para mim. Adriano, você é chato, viu, Adriano? Fica fazendo umas perguntas aí. O poder vem dos céus. Não é você, eu vou construir a torre porque eu quero chegar aos céus. O poder vem dos céus através do Espírito Santo, que vai e nos tira do lugar aonde a torre está. Eu vou tirar esse cara da acomodação. Ele está muito acomodado. Eu vou ter que descer lá. Vai chegar um tempo na nossa vida que Deus, ele vai ter que vir até nós. Porque chega uma hora que cansa. Eu já cansei de falar para ele, para ela, para não ficar construindo torres. Porque esse não é o meu objetivo, não é o meu propósito. Meu propósito é que ele saia daquele lugar, que ele saia da acomodação, que ele não pense só em si mesmo e que ele vá até os confins da terra para falar do meu amor até os confins da terra. E para que o meu nome, o nome de Cristo seja glorificado e exaltado através da nossa vida. É a gente sair da acomodação e entrar dentro do propósito de Deus para com as nossas vidas. Então, no capítulo 12, Deus chama Abraão mais uma vez. A primeira missão de Deus com Adão e Eva ali, né? Adão e Eva ali cederam. E aí a corrupção generalizou.
E aí Deus vai e extermina lá uma certa parte da humanidade e salva a família de Noé, juntamente com Noé, sua família, seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e salva ali na Arca da Aliança, né? E aí o que acontece? Eles saem da arca, e aí Deus fala o que para Noé? Ó, povoa a terra, vai até os confins. E aí foi na época da descendência dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Foi aí nessa época aí, através de Nimrod, um caçador habilidoso diante do Senhor, foi através desse homem aí que foi construída essa torre, fora do propósito de Deus. Eles não foram até os confins, eles permaneceram ali, né? A gente foi salvo, oh aleluia, glória a Deus. Deus nos salvou do dilúvio, glória a Deus. Vamos ficar aqui, bora fazer uma torre, bora. Essa terra aqui é fértil, né? Vamos ficar aqui, aqui tá bom demais, tá gostoso aqui. Mas Deus não quer isso para mim e para você. Isso é acomodação. Deus quer que eu e você vá até os confins da terra. E no capítulo 12, Deus chama Abraão. O Senhor disse a Abraão, porque ele ainda era pai de uma pequena multidão, né? Não é isso? Ou eu estou errado? Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Então essa é a promessa que Deus fez com Abraão. Sai da onde você está. A palavra de Deus para mim e para você: saia da onde você está. Adriano, mas aqui está gostoso, está gostosinho, né? Aqui está bom demais. Eu não quero sair daqui. Igreja, eu sei que muitas vezes o medo, ele para muitas pessoas, né? O medo, como é que se fala? A pessoa não tem aquela segurança. Tem muitos assim, eu quero fazer, muitos falam, né? Tem alguns que falam assim, eu quero fazer a obra de Deus, só que eu tenho medo. Eu me sinto inseguro. Nesta manhã você vai colocar na sua cabeça assim, ó: quem me capacita é Deus. Aleluia. Coloque na sua cabeça. Saia daqui desse culto assim, ó: quem me capacita é Deus para a missão, para a obra, dentro do propósito de Deus, não dentro do meu propósito. Glória a Deus. E aí, através da descendência de Abraão, quem é que aparece? Eu não sei o que está acontecendo com vocês hoje. Você não quer? Vamos falar, vamos conversar sobre a palavra de Deus. Quem que aparece depois ali através de Abraão, ali da descendência de Abraão? Quem é que vem? Quem é que nasce ali para salvar o povo ali da corrupção, salvar o povo dos seus pecados? Vindo através aqui da descendência aqui de Abraão. Quem é? Jesus. Então, Deus mais uma vez dá outra oportunidade para a raça humana. Não precisa vocês fazerem grandes monumentos para chegar até a mim. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com o conforto aonde vocês me adoram. Eu não estou preocupado ali com o templo de Salomão, lá em São Paulo, né? Da Igreja Universal. Um templo daquele. Não preciso daquele templo para chegar até a mim, não. Aonde você estiver, você
eu vou até você, aonde você estiver. E até os confins da terra começa aonde você está. Aonde você está aí agora, ó. Saia daqui com esse pensamento, ó, eu quero ir até os confins da terra a partir daqui. Aí tem muitos, eu já vi muitos aqueles que falam assim, ó, não, eu quero ir para a África. Eu quero ir para a África, eu quero pregar na África, quero pregar lá na Angola. Mas aí aonde ele está, na família dele, ele nunca falou de Jesus, nem para o primo dele, nem para o pai dele, nem para a mãe dele. A obra começa na sua casa. Aí da sua casa vem para a igreja, né? Ou não? A obra começa na sua casa, você falar ali de Jesus, você, ó, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura, aleluia, glória a Deus. E aí nós vem a esse lugar para estar em comunhão com o Senhor, e assim o nome do Senhor sendo glorificado. Eu já peço ao Ministério de Louvor que já se posicione aqui. Glória a Deus. E Deus falando assim para Abraão, ó, sê tu uma bênção. Aí uma pergunta que fica na nossa cabeça, na nossa mente. Eu tenho sido uma bênção para o meu irmão? Ou eu apenas só estou preocupado em construir torres? Só quero ficar construindo uma torre aqui, eu construo uma torre ali, mas o meu nome tem que ser celebrado. Então nesta manhã, em nome de Jesus, vá até os confins da terra.